Halley-Riemann. Grandes debates da ciência. 10 das maiores contendas de todos os tempos. Capítulo 1. Urbano VIII contra Galileu. Uma disputa desigual. Entrar na Basílica de São Pedro em Roma é como caminhar para dentro do Grande Canyon. Experimenta-se o mesmo sentimento de grandeza, de impressionante majestade. Ambos são em escala tão grande que um mero ser humano se sente insignificante, o que, no caso de São Pedro, é exatamente o efeito que seus criadores pretendiam produzir. Maior edifício religioso do mundo, a Basílica tem o comprimento de 2 campos de futebol, cobre 1,6 hectares e comporta até 50.000 pessoas. Em um de seus vastos mosaicos, a pena com que escreve São Marcos mede quase 1,5 metro. A Basílica demorou mais de um século para ser planejada e construída, e praticamente todos os grandes arquitetos e artistas do final do século XV ao início do século XVII, incluindo Michelangelo, Rafael, Bernini, Sangallo e Bramante, estiveram envolvidos em seu projeto. Mármore, bronze, dourados espaços que se projetam para o alto e combinam-se para criar uma experiência avassaladora. É só aos poucos que outros aspectos da notável estrutura começam a resolver-se em detalhes inteligíveis. Um desses detalhes é o grande baldaquim de bronze, 4 grossas colunas espiraladas sustentando um magnificente dossel de bronze sobre o túmulo de São Pedro. Assomando a altura do não muito distante Palazzo Farnese, ele domina o centro da basílica. Ao aproximar-se do baldaquim, os visitantes veem emergir ainda um outro conjunto de detalhes. Na base das colunas acham-se alguns curiosos baixos relevos ovais esculpidos em mármore, representando 3 abelhas voando em formação. Esse desenho é o brasão da família Barberini, e aparece não menos de 8 vezes ao redor da base do baldaquim, e também ao redor do topo. Os Barberini remontam à Florença do século XI. Por volta do século XVI, a família tinha acumulado fortuna e exercia grande influência. Em 1623, Maffeo Barberini, então um cardeal de 55 anos, foi eleito Papa Urbano VIII. Acrescentando com isso a força da Igreja Católica Romana ao poder político e financeiro da família. No devido tempo, Urbano distribuiu ao seu redor uma parte dessa influência adicional, tornando cardeais um irmão e 2 sobrinhos e dando a um terceiro sobrinho o principado de Palestrina. Urbano não iniciou a construção da Basílica de São Pedro, mas ela foi concluída durante seu pontificado, e sua marca é vista não apenas no baldaquim, mas ao largo de toda a imensa estrutura. A presença mais óbvia é a extraordinária escultura de bronze de Sua Santidade, com seu braço direito erguido em uma bênção, ou talvez em uma advertência. Ele está acompanhado de 2 figuras de mármore representando a caridade e a justiça. Uma grande placa de mármore sobre a entrada da basílica proclama a importância de Urbano para a construção. Suas abelhas também são vistas enxameando entre as folhas de louro que adornam as colunas do baldaquim, e também em outros locais de Roma, no grande Palazzo Barberini, que hoje hospeda a Galeria Nacional de Roma, e na deliciosa Fontana degli Api, a fonte das abelhas. Alguns estudiosos dizem que as abelhas dos Barberini simbolizam o nome original da família do Papa, Tafani, isto é, moscardo. Outros mantêm que as abelhas são o símbolo da divina providência. Outros ainda dizem que elas representam a diligência e a produtividade. E de fato Urbano esteve sempre ocupado reconstruindo e embelezando a cidade. Apesar de tudo, é muito difícil evitar pensar, em vez disso, no ferrão da abelha. Houve, por exemplo, o caso de Marco Antônio de Dominis, um herético reincidente que morreu na prisão antes do julgamento, mas cujo corpo e obras foram queimados por ordem de Urbano em 1624. Esse foi o poder que Galileu Galilei teve diante de si quando ele e Urbano subiram ao ringue nos primeiros anos do século XVII. Por uma grande ironia, ao mesmo tempo em que o belo baldaquim estava sendo dedicado em São Pedro, onde a caridade e a justiça acompanhavam Urbano, ele estava batendo pesado em Galileu, que tinha ousado desafiar sua força. No dia 22 de junho de 1633, Galileu Galilei foi levado a julgamento no quartel-general da Inquisição em Roma. Todo o magnificente poderio da Igreja Católica Romana tinha sido aparentemente perfilado contra ele. Esse ancião de 69 anos, em sua defesa ele se referiu a seu lastimável estado de mal-estar físico. Sob ameaça de tortura, encarceramento e mesmo morte na fogueira, ele foi forçado, de joelhos, a abjurar.
amaldiçoar e detestar toda uma vida de brilhante e devotado labor intelectual. Confrontado com uma veemente suspeita de heresia, ele teve de renunciar, com um coração sincero e fé genuína, à sua crença de que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo, e que a Terra move-se em torno do Sol, e não vice-versa. Como Galileu concordou com tudo isso, pelo menos verbalmente, as ameaças mais sérias de Urbano não precisaram ir adiante. Como uma de suas punições, por exemplo, ele deveria recitar os 7 salmos penitenciais uma vez por semana durante 3 anos. Mas foi também posto em prisão domiciliar pelo resto de sua vida. E, finalmente, seu livro Diálogos sobre os Grandes Sistemas do Mundo, Ptolomaico e Copernicano, 1632, que tinha estado no centro do julgamento, foi proibido. Isto é, foi acrescentado à lista de livros banidos, o Index Librorum Prohibitorum, mantido pela Inquisição da Igreja Católica. 1. O campo de batalha. 10 cardeais tomaram assento no julgamento de Galileu. Urbano VIII, embora não tenha comparecido em pessoa, esteve lá em espírito, pois seus sentimentos pessoais de fúria e frustração foram o motor desses extraordinários procedimentos. De fato, dos 10 cardeais presentes no julgamento, apenas 7 assinaram o decreto final, indicando quase certamente uma falta de unanimidade entre eles. Pode ser que a temperatura de ignição do Papa estivesse naquela época abaixo do normal. Embora o conflito de Urbano com Galileu tenha assumido tanta importância na história da ciência, ele foi apenas mais um dentre a pilha de problemas que caíram sobre a cabeça do Santo Padre, pois a Guerra dos 30 Anos fervia durante seu pontificado, com exércitos católicos e protestantes engalfinhados em batalhas em muitas áreas da Europa. Para prevenir possíveis invasões, ele estava intensamente empenhado em construir fortificações para o Castelo Santo Ângelo, a fortaleza papal, assim como em outras medidas defensivas. Ao mesmo tempo, Urbano enfrentava reveses em muitas áreas. Ele havia levado a pior em um complicado jogo de poder com o cardeal Richelieu, vira o vasto domínio papal restituído ao Império dos Habsburgo e, finalmente, tinha percebido quão sério era o desafio da nova ciência de Galileu à doutrina estabelecida da Igreja. A escrita na parede estava perfeitamente visível. Pior ainda, o livro da natureza, como Galileu afirmou, estava escrito na linguagem da matemática, e não em versículos bíblicos. Urbano se elegera papa em 1623, à idade de 55 anos. Até então, ele tinha sido cardeal Barberini, sob todos os aspectos um ser humano cordial, compassivo e perspicaz, um dos poucos com quem Galileu julgou que poderia discutir seu trabalho de forma inteligente. Os reveses políticos, entretanto, ao lado das exigências do alto cargo, ou talvez o poder que veio com ele, tinham transformado Urbano, outrora um homem cordial e compassivo, em um homem de temperamento explosivo e cheio de suspeitas. E uma das grandes suspeitas de Urbano era de que ele tinha sido logrado e traído por Galileu. Galileu seguira estritamente o protocolo, tinha submetido seu livro ao exame dos censores eclesiásticos oficiais, tinha recebido o imprimatur oficial da Igreja, e tinha claramente enganado todos os oficiais fazendo-os acreditar que suas ideias estavam sendo apresentadas meramente como hipóteses, o que as tornaria aceitáveis para a Igreja. Galileu quase conseguiu publicar impunemente um livro Heréticos sem provocar a ira de Urbano. Mas o que o teria feito pensar que poderia safar-se disso impune? Antes da publicação do Diálogo, o Papa se considerava um dos amigos e admiradores de Galileu. Em uma das visitas de Galileu à Cidade Santa, logo após a eleição de Urbano, o famoso cientista teve o privilégio de ser recebido em 6 audiências, cada uma durando mais de 1 hora, uma excepcional alocação do tempo papal. De fato, foi em grande parte pela eleição de Urbano a esse máximo cargo que Galileu começou a pensar que poderia escrever o Diálogo com segurança. Os 2 homens tinham nascido e se criado em Florença, e ambos frequentaram a Universidade de Pisa, onde Galileu estudou medicina e Urbano obteve um grau em direito. Enquanto cardeal Barberini, Urbano tinha até mesmo intercedido em favor de Galileu durante uma confrontação anterior com o Santo Ofício. Naquela época, em 1616, Galileu tinha sido advertido de que seu apoio ao conceito de um universo centrado em torno do Sol poderia trazer-lhe problemas. Foi-lhe dito, então, que ele poderia considerar esse conceito desde que o tomasse como uma ideia hipotética. Ele não deveria apresentá-la como uma realidade e não deveria sequer pensar nela enquanto tal. Em 1632,
16 anos após aquele mau presságio, Galileu torna-se um cientista amplamente conhecido e respeitado, assim como astrônomo e filósofo oficial na corte do Grão-Duque da Toscana. Houve, com toda probabilidade, alguma arrogância envolvida na decisão de Galileu de publicar seu diálogo. Da maior importância, contudo, foram seus sentimentos acerca da religião, pois ele não era um ateísta zombeteiro, nem mesmo um fugitivo ressentido da religião. Ele havia frequentado escola católica, suas 2 filhas tinham se tornado freiras, e, o mais importante, ele se considerava um filho leal da Santa Madre Igreja. Galileu entendia, em outras palavras, que estava tentando salvar, e não ferir, a Igreja. Ele estava tentando desesperadamente evitar que a Igreja fosse levada a defender uma doutrina que, segundo sua opinião, estava sujeita à refutação. Prova dessa surpreendente e contínua lealdade está em uma carta que ele escreveu em 1640, 7 anos após seu julgamento. Cego, e ainda sob prisão domiciliar, e depois de ter sido forçado a amaldiçoar e insultar o diálogo por muitos anos, Galileu fez alguns comentários, em uma carta a Fortunio Licetti, sobre a questão de ser o universo finito ou infinito. Sua conclusão foi que apenas a Sagrada Escritura e a revelação divina podem dar uma resposta a nossas reverentes demandas. Ainda um crente, e muito longe de um furioso revolucionário. Como o filósofo italiano Giordano Bruno antes dele, Galileu inclinava-se para a ideia de um universo infinito, mas recusou-se a especular sobre as implicações dessa noção, uma das quais, claramente, é que há múltiplos mundos habitados. Aos olhos da Igreja, ambas as ideias eram claramente heréticas. Bruno, que não tinha sido tão cuidadoso como Galileu, defendeu essas ideias em termos inequívocos, e como resultado foi arrastado à Inquisição. Ao não concordar em retratar-se, foi queimado na fogueira em 1600. Galileu sabia muito bem do desastroso resultado da contenda de Bruno com o Santo Ofício. Continuou, contudo, a desenvolver suas ideias, e continuou a ser atacado por causa delas. Em anos anteriores, seus ataques à física aristotélica o tinham posto em conflito principalmente com seus contemporâneos que ensinavam em Pisa e Pádua. Mas, embora o início de seu apoio à ideia de um universo centrado no Sol date do final dos anos 1500, não foi senão nos anos 1612 a 1614 que sua defesa desse sistema colocou-o em conflito com a Igreja. Galileu, ele próprio, ficou surpreendido com a intensidade da reação do Papa. De fato, bastava apenas mencionar o nome de Galileu, como fizeram alguns de seus amigos com a esperança de aplacar a ira papal, para que Urbano explodisse em fúria. Em uma ocasião antes do julgamento, o embaixador toscano em Roma, um bom amigo de Galileu, mal acabara de entrar na câmara do Papa e foi recebido com uma rajada furibunda. Seu Galileu ousou intrometer-se com coisas com que não devia, e com os mais importantes e perigosos assuntos que se pode hoje levantar. 2. Os 2 máximos sistemas do mundo. Como todos sabiam, Nicolau Copérnico havia proposto o sistema heliocêntrico, centrado no Sol, quase um século antes, em seu livro publicado em 1543. O próprio Copérnico, um cônego da Igreja Católica polonesa, tinha reconhecido a possibilidade de problemas e odiado por muitos anos a publicação. Numa cena que poderia ter sido escrita por um roteirista de Hollywood, o primeiro exemplar do livro de Copérnico saiu do prelo e foi posto em suas mãos em seu próprio leito de morte. Ou, pelo menos, é o que diz a lenda. O mais certo é que ele tenha superestimado em muito o impacto de seu texto, pois este acabou por ser um dos maiores trabalhos não lidos de todos os tempos. Enquanto estivesse envolto em latim, apenas mais um dos tediosos tratados acadêmicos que ninguém lia e com o qual ninguém se importava, a doutrina podia ser ignorada com segurança pela Igreja Católica. Mas Martinho Lutero farejou algo. Ele chamou Copérnico o novo astrólogo e previu: esse tolo vai subverter toda a arte da astronomia. Mas o livro nem sequer chegou a ser incluído no Index, um sinal claro de sua impotência, pelo menos não até 1616, quando o apoio de Galileu à doutrina forçou a Igreja a reconhecer a fertilidade da ideia de Copérnico. Para ajudar-nos a entender o novo sistema, será útil examinar rapidamente o antigo. Observe cuidadosamente o céu durante um período de tempo. O que é que você vê? Claramente, os corpos celestes estão todos girando em torno da Terra. Mas o movimento não é de modo algum um movimento simples, regular. Os planetas, especialmente,
têm seus próprios horários e não se movem em trajetórias simples e constantes. Alguns deles parecem mesmo recuar em suas trajetórias de vez em quando. Por volta de 150 d.C., Ptolomeu de Alexandria, astrônomo e geógrafo, montou um sistema astronômico para explicar suas observações noturnas. A solução de Ptolomeu foi um sistema em que a Terra estava em repouso no centro do universo, com a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas girando em torno dela, todos engastados em um sistema de esferas concêntricas de cristal. A vantagem do sistema de Ptolomeu era que ele funcionava, isto é, ele permitia aos astrônomos predizer com alguma precisão os movimentos dos corpos celestes. Para os cálculos, Ptolomeu assumiu que todos os corpos celestes se movem em trajetórias circulares. Para fazer com que estas se adequassem à atividade observada, que é com acento circunflexo muito mais complicada, ele acrescentou um conjunto de órbitas circulares menores adicionais, chamadas epiciclos. O resultado foi uma geometria muito complexa, mas era o que de melhor havia, servindo até mesmo como base para estabelecer um conjunto de tabelas planetárias que prediziam as posições dos planetas em vários momentos. Em meados do século XVIII, o rei espanhol Afonso X patrocinou uma revisão das tabelas planetárias para pô-las de acordo com observações posteriores. Durante a longa e tediosa preparação das tabelas, Afonso, que estava pagando a conta, comentou que, se o senhor tivesse pedido seu conselho, ele teria recomendado alguma coisa mais simples. A ideia de Copérnico virou a de Ptolomeu de cabeça para baixo. Copérnico, assim como Afonso, considerava o sistema de Ptolomeu muito complicado. Sua hipótese foi a seguinte: suponhamos que o Sol está em repouso e a Terra tem um duplo movimento, a saber, que ela gira uma vez por dia em torno de seu eixo, e uma vez por ano em redor do Sol. Bastante simples. Como se vê, Copérnico não foi o primeiro a apresentar a concepção heliocêntrica. Ela já tinha sido proposta muito antes por diversos daqueles admiráveis gregos, incluindo Aristarco de Samos, por volta de 260 a.C. Ele, como Galileu, foi denunciado por impiedade, mas a denúncia aparentemente não lhe trouxe maiores problemas. Aristarco, entretanto, não podia apresentar nenhuma prova para a concepção heliocêntrica e ela caiu em esquecimento. O sistema de Ptolomeu foi, na realidade, o primeiro sistema completo o bastante para dar conta da massa de observações sobre os movimentos celestes. E, é claro, ele estava de acordo com o que as pessoas viam com seus próprios olhos. Mais tarde, a descrição ptolomaica do universo entrincheirou-se nos ensinamentos da Igreja Católica, em boa parte graças ao trabalho de Santo Tomás de Aquino, um teólogo e filósofo do século XIII. A centralidade do gênero humano, por exemplo, enquanto uma parte importante dos ensinamentos cristãos, combina-se bastante bem, é claro, com uma cosmologia centrada na Terra, geocêntrica. A ideia cristã de céu e inferno também se combina maravilhosamente com o sistema geocêntrico, que concebia os corpos celestes como não apenas perfeitos, mas ainda imutáveis. Em outras palavras, tudo no céu é eterno e incorruptível, ao passo que o crescimento e, especialmente, a degeneração e corrupção estão restritos à terra, como punição pelos pecados de nossos ancestrais bíblicos. Não é difícil encontrar referências astronômicas na Bíblia. Do Salmo 93, firmou-se o mundo e jamais será movido. No Salmo 19, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento proclama suas obras. Aí, no céu, ele pôs um tabernáculo para o sol, que sai como um noivo deixando seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer seu caminho. Sua ascensão principia em um dos extremos do céu, e seu percurso vai até o outro. Que poderia ser mais claro? E ainda, como poderia Josué ter feito o sol parar se ele não estivesse inicialmente em movimento? Essas linhas são enunciados claros das crenças astronômicas dos antigos. Mas seriam elas que suficientes para fazer Copérnico hesitar e para criar toda espécie de problemas para Galileu? Não em nossa época, mas, nos séculos XV e XVI, com toda certeza. É difícil concebermos, em nossa era profana, quão profunda era a influência da Igreja Católica naquela época. Cada acontecimento era um sinal de ira do grado de Deus, ou de Satanás. Cometas eram mensageiros de desastres. Embora nas universidades italianas não estivessem sob controle direto da Igreja,
Todos os professores estavam imbuídos de doutrina religiosa, e eram em sua maioria clérigos. Entre as poucas exceções estava a Universidade de Pádua, onde Galileu ensinou e trabalhou ele 1592 a 1610. Mesmo a medicina era em grande medida um amálgama de religião, superstição e fé. Numa tal atmosfera, o universo heliocêntrico era um conceito realmente distoante, embora mais por suas implicações do que pela teoria propriamente dita. Por mais ousada que tenha sido a reviravolta produzida pela teoria copernicana, ela não trouxe nenhum ganho significativo em simplicidade, nem qualquer ganho em precisão. Copérnico estava ainda preso à ideia de que as órbitas dos corpos celestes deviam ser circulares, porque o movimento circular era o tipo mais perfeito de movimento. Essa fixação pelas órbitas circulares forçou a deslocar o centro do sistema para longe do centro do Sol, que é onde deveria estar, privando assim seu sistema da simplicidade básica que, de outro modo, teria sido sua maior vantagem. As crenças de Copérnico diferiam das crenças de seus contemporâneos também em outros aspectos. Por exemplo, o que fazia os corpos celestes moverem-se através do céu? Anjos, dizia Tomás de Aquino. Oh, não, disse Copérnico, faz parte da natureza dos círculos perfeitos que rodem para sempre. A razão básica para sua crença na teoria heliocêntrica também é instrutiva, a saber, que não pode haver melhor lugar senão a centro, para a lâmpada que ilumina todo o universo. Kolbe Johannes Kepler, um astrônomo, físico e matemático alemão, recolocara a locomotiva heliocêntrica nos trilhos certos, principalmente por sua descoberta de que as órbitas planetárias eram elípticas, e não circulares. Kepler, contudo, assim como Copérnico, foi levado aparentemente a sustentar a teoria heliocêntrica por seu próprio culto pessoal de adoração ao Sol. Estranhamente, embora Galileu e Kepler fossem contemporâneos e tenham até mantido correspondência, e embora Kepler tenha sido um dos poucos outros grandes cientistas que apoiaram a ideia do heliocentrismo, Galileu jamais fez uso do trabalho dele. O próprio Galileu também aferrou-se às órbitas circulares, uma indicação de como é difícil romper com o velho molde. 3. Evidência. Restavam, em todo caso, certas objeções à teoria heliocêntrica que ainda guardavam uma resposta. Depois de muitos anos de disputa, Galileu finalmente reconheceu que alguma coisa mais substancial se fazia necessária. Ele percebeu que a verdade de seus argumentos precisaria ser demonstrada de alguma forma, mas não havia provas disponíveis que pudesse utilizar. Portanto, boa parte das provas apresentadas por Galileu tiveram de ser produzidas por ele mesmo, com base em suas próprias observações ao telescópio, feitas com um aparelho que ele próprio projetou e construiu. Em resposta à objeção dos escolásticos de que um corpo não pode ter dois movimentos no mesmo tempo, ele exibiu os satélites de Júpiter, que estavam claramente girando em torno de Júpiter enquanto Júpiter girava em torno da Terra, ou do Sol. Isso realmente não importa muito para o argumento. Ao enfrentar a tradicional alegação de que corpos celestes são perfeitos, Galileu mostrou que o Sol tem manchas e que na Lua não é lisa, mas montanhosa. Quanto à objeção dos escolásticos de que a teoria copernicana requeria que Vênus exibisse fases, até então não detectadas, Galileu afirmou que suas observações também revelavam as fases de Vênus. Deve-se ter em mente, contudo, que essas observações estavam sendo feitas, principalmente nos anos de 1609 e 1610, por meio de telescópios muito primitivos. Era necessário um olhar experimentado para dar sentido a elas, e muitos dos contemporâneos de Galileu que olharam pelo instrumento nada viram senão manchas luminosas tremulantes. Outros simplesmente recusaram-se a olhar. Um dos cientistas que boicotou o telescópio foi o professor Júlio Libri. Quando da morte desse bom homem poucos meses depois, Galileu sugeriu que, embora Libri não quisesse olhar para os objetos celestes enquanto estava na Terra, talvez desse uma olhada neles em seu caminho para o céu. Consciente do poder da Igreja, Galileu sabia que sua bênção seria necessária para que suas observações telescópicas e sua defesa do heliocentrismo chegassem a algum resultado. Em 1611, ele partiu para Roma em um tipo muito especial de peregrinação. Deve-se lembrar, porém, que não se tratava de um suplicante ordinário em busca de um favor. M. Berti, um estudioso do século XIX que esteve entre os primeiros a receber permissão para examinar os arquivos do Vaticano nos anos seguintes, escreveu sobre Galileu.
Se quisermos ter uma ideia de como Galileu foi apreciado e cortejado em Roma, devemos imaginá-lo no vigor da vida, à idade de 47 anos, com sua testa ampla, rosto grave expressando um pensamento profundo, figura apurada e maneiras muito distintas, claro, elegante, agradável e, às vezes, imaginativo e vivido no discurso. As cartas da época são abundantes em elogios. Cardeais, patrícios e outras pessoas de autoridade disputavam umas com as outras a honra de tê-lo em suas casas e ouvi-lo discursar. Antes dessa época, os oponentes de Galileu tinham sido acadêmicos, virtualmente todos eles atolados no pântano da ciência aristotélica. Mas Galileu era um debatedor poderoso, e algumas vezes sarcástico, e tinha feito muitos inimigos entre seus colegas. O resultado foi que eles começaram a desferir-lhe tiros a queima-roupa pelas costas. E então, quando tudo mais falhou, diz Giorgio de Santillana, um dos principais biógrafos de Galileu, seus inimigos resolveram pôr a igreja em seu encalço. Mesmo que eles não tivessem desencadeado o problema, contudo, é possível que as meras observações ao telescópio viessem a ter o mesmo efeito. Suas cartas sobre as manchas solares, publicadas em 1613, trouxeram o primeiro enunciado publicado de que a teoria heliocêntrica é a única compatível com suas observações telescópicas. Ele conclui triunfalmente, e talvez também esse planeta, Saturno, não menos que a Vênus Bicone, harmoniza-se admiravelmente com o sistema copernicano, para cuja revelação universal brisas propícias sopram hoje em nossa direção, deixando pouco lugar para o temor de nuvens e vendavais. Os problemas, contudo, já estavam fermentando no seio da Igreja Católica. O padre Lorini declarou que lia a doutrina de Copérnico, ou seja lá qual for seu nome, era contrária à Sagrada Escritura. O ano seguinte marcou o primeiro ataque aberto da Igreja às posições de Galileu. Tommaso Catini, um jovem e impetuoso dominicano, fulminou a nova astronomia do púlpito da Igreja de Santa Maria Nova em Florença, denunciando os galileanos e, junto com eles, todos os matemáticos. Consta que usou como tema de seu sermão uma passagem do livro dos Atos: vós, homens da Galileia, porque andais por aí de olhos voltados para o céu. Embora a escolha da passagem possa ser tomada como um bem-humorado trocadilho, havia muito pouco humor na furiosa pregação de Catini. Por volta de 1616, Galileu recebeu do cardeal Bellarmino a advertência de que ele caminhava em terreno perigoso. A posição da igreja ficou perfeitamente clara em uma carta que Bellarmino escreveu na época, comentando um trabalho do padre carmelita Paolo Antonio Foscarini, que apoiava o sistema copernicano. Bellarmino apontou: digo que, se houvesse uma genuína demonstração de que o Sol está no centro do universo, seria necessário uma cuidadosa ponderação para explicar as passagens das Escrituras que parecem contrárias a isso. Mas nisso penso que uma tal demonstração tenha sido apresentada. Bellarmino estava certo. Todas as provas que Galileu tinha oferecido, particularmente as observações com o telescópio, mostravam que a Terra poderia estar girando em torno do Sol, mas de modo algum provavam que ela estava fazendo isso de fato. O ponto crucial é que, se uma demonstração como essa estivesse disponível, ela obviamente reduziria a frangalhos uma parte importante da doutrina da Igreja. Mas até lá, era muito melhor para a Igreja preservar o status quo, na esperança de que toda essa constrangedora situação viesse simplesmente a se esgotar e dissipar depois de algum tempo. É possível que isso tivesse acontecido, pelo menos por um certo período, se Galileu não tivesse decidido escrever o diálogo. Mas ele percebeu o que tinha de ser feito, foi em frente e o fez. Porque seu livro, diferentemente do Tratado de Copérnico, atiçou um tamanho ninho de vespas. O principal defeito do trabalho de Copérnico, como sugeri acima, é que a embalagem do produto não era boa. O diálogo de Galileu foi algo completamente diferente. É verdade que não se tratava de um livro simples, mas era esperto, ágil e perfeitamente legível. Há aqui uma observação adicional interessante a fazer, que esclarece melhor o caso de Galileu. No auge do Império Romano, intelectuais faziam seus discursos e escreviam seus textos em grego, enquanto o latim era a língua cotidiana. Nos dias de Copérnico e Galileu, entretanto, intelectuais escreviam seus trabalhos acadêmicos em latim, principalmente porque um grande número de estudiosos estavam ligados à Igreja Católica Romana, ao passo que a linguagem comum era o italiano. Galileu escreveu seu diálogo em italiano,
o que quer dizer que ele podia ser, e foi, amplamente lido e discutido. Em contraste com o de Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico em sua época, o diálogo de Galileu foi um sucesso instantâneo, e a isso a Igreja não podia fechar os olhos. 4. O diálogo de Galileu tem diversas traduções para o inglês, e todas capturam uma parte do sabor que ele quis transmitir. Elas também preservam o formato dado pelo autor, uma série de conversações realizadas ao longo de 4 dias. Há 3 participantes, Salviati, Sagredo e Simplício. Salviati, que recebe o nome de um velho amigo de Galileu morto em 1614, é o porta-voz de Galileu. Foi na magnífica vila de Salviati, sobre o Amo, que Galileu realizou em 1612 suas observações das manchas solares. Salviati também compartilhava com Galileu o prazer pela poesia burlesca e pela comédia vulgar. Sagredo, nomeado em memória de outro falecido amigo de Galileu, é o moderador inteligente e imparcial, uma pessoa de alta classe e homem do mundo. Em sua juventude, Galileu, embora sempre muito sério no que se referia a seu trabalho, não recusava uma boa diversão. E há relatos de festas de arromba na quinta de Sagredo sobre o rio Brenta. O terceiro debatedor do livro é Simplício, uma mistura de todos os oponentes que Galileu tinha enfrentado no longo caminho que percorrera. A técnica de Galileu é, primeiramente, apresentar as objeções de seus oponentes por meio de Simplício, acrescentando outras de sua própria criação com as quais seus oponentes não haviam sequer sonhado, e demolir a seguir essas asserções com argumentos poderosos, acompanhados muitas vezes por uma sátira devastadora. Simplício, por exemplo, reflete uma crença comum à época de que o Sol, a Lua e as estrelas que não existem para outro fim que o de servir a Terra, não precisam de outras qualidades para cumprir esse fim além das de luz e movimento. Como assim, revida Sagredo, estás afirmando que a natureza concebeu e produziu tantos e tão vastos corpos celestiais nobres e perfeitos, invariáveis, eternos e divinos, sem nenhum outro propósito que o de servir a esta terra mutável, transitória e perecível. Servir a isto que chamas os detritos do universo, e esgoto de toda a mundice. Uma estocada certeira. E então, remexendo o punhal, Sagredo acrescenta, não entendo como a aplicação do Sol e da Lua à Terra para produzir mudanças seria minimamente diferente de colocar uma estátua de mármore na câmara da noiva e esperar crianças dessa conjunção. Referindo-se à pesada confiança depositada por seus oponentes nos textos clássicos, particularmente em Aristóteles, Sagredo repreende, mas, meu bom Simplício, chegar dessa forma à conclusão desejada juntando vários trechos que tu e outros egrégios filósofos facilmente encontram espalhados pelos textos de Aristóteles. Isso eu também poderia fazer com os versos de Virgílio ou Ovídio, costurando uma colcha de retalhos de passagens que explicam todos os assuntos humanos e os segredos da natureza. Mas por que falo de Virgílio ou de qualquer outro poeta? Possuo um pequeno livro muito mais curto que Aristóteles ou Ovídio, no qual mesmo contidas todas as ciências, e com muito pouco estudo pode-se retirar dele um sistema perfeito no extremo, e esse livrinho é o alfabeto. Parece que Galileu está tirando ao mesmo tempo em todas as direções. Com certeza, e seu diálogo acabou por ocupar por volta de 500 páginas como resultado. Mas havia para isso uma boa razão. Por mais que seu desejo fosse lidar diretamente com a questão cosmológica, o sistema ptolomaico versus o sistema copernicano, isso era algo que ele não poderia fazer, pois a teoria ptolomaica é parte integral de um todo complexo, ciência, filosofia e religião, todas reunidas em uma só coisa. Ptolomeu, por exemplo, tinha escrito, mortal ainda que eu seja, efêmeros, sim, se por um só momento ergo meus olhos para o domínio celestial estrelado da noite, já na terra não mais estou. Eu toco o Criador, e meu espírito livre bebe a imortalidade. Ciência, religião, filosofia, astrologia, poesia. Antes que pudesse chegar aos argumentos cosmológicos, Galileu teria, portanto, de demolir tijolo por tijolo, ideia por ideia, um edifício enorme e poderoso, embora desajeitado, e foi isso que ele fez. Quando jovem, ele havia se referido ao empreendimento como seu imenso projeto. E essa é uma descrição adequada. Mas todos seus argumentos, ele sabia, de nada valeriam se não viessem acompanhados de provas. De fato, a parte inicial do diálogo atua apenas como uma preparação de terreno para aquilo que Galileu considera seus golpes devastadores, a prova. Próximo ao fim do livro,
Salviati acabara de explicar uma ligação entre o movimento da Terra e as marés. Para Galileu, esse é o ponto decisivo. As águas da Terra movem-se, isso é sabido, mediante uma longa série de argumentos, desenvolvidos com vagar e logicamente. Ele mostra que esse movimento das águas é uma evidência de que a Terra de fato se move. Essa é a prova. Sagredo toma fôlego maravilhado. Se nada mais nos tivesses dito, só isto, a meu juízo, excede tanto as futilidades apresentadas por tantos outros que meramente olhar para elas dá-me náuseas. E muito me admiro que dentre homens de elevada inteligência, nenhum tenha jamais considerado a incompatibilidade que há entre o movimento da água contida e a imobilidade do vaso que a contém. Ironicamente, Galileu também reserva uma estocada para Kepler, que sugerira que as marés eram causadas por alguma coisa nos corpos celestes. Kepler pensava, contudo, que essa causa celestial era o magnetismo. No diálogo, Salviati acusa Kepler de ter dado ouvidos e assentimento à influência da Lua sobre a água, e a propriedades ocultas e outras bobagens semelhantes. 17 Esse tipo de ação à distância parece a Galileu um exemplo do pendor de Kepler para o misticismo. Não foi senão muito mais tarde que o inspirado palpite de Kepler foi confirmado, pois as marés são de fato causadas pelo empuxo gravitacional da Lua e, em menor grau, pelo do Sol. Elas não são causadas pelo movimento da Terra. Este é um bom exemplo do poder de Galileu com as palavras, pois ele era convincente mesmo quando estava errado. 5. Um grave erro. Estava claro que, para convencer seus leitores, Galileu teria de tornar seus argumentos sólidos e eficientes, para fazer com que ressaltassem melhor, e, talvez, para dar vazão a seus sentimentos de irritação. Ele usou Simplício como contraste. Mas quanto mais tolos são os argumentos de Simplício, mais claramente aparece o real objetivo de Galileu. Ele decidiu correr o risco, e isso funciona bem ao longo da maior parte do livro. Próximo ao final, contudo, levado talvez por um excesso de zelo, e convencido de que tinha encontrado um meio de descarregar seus sentimentos sem risco pessoal, ele faz Simplício resumir a posição da Igreja Católica acerca da impossibilidade de se obter genuíno conhecimento do mundo físico. Simplício diz que, se Deus tivesse desejado fazer as águas da terra moverem-se de algum outro modo sem fazer a terra mover-se, com certeza poderia tê-lo feito. Com base no que concluo imediatamente que, admitindo-se isso, seria uma ousadia extravagante para que qualquer um limitar e confinar o poder e sabedoria divinos a uma particular conjetura pessoal. A particular conjetura ao qual Simplício se refere é claro, o sistema copernicano. Essa declaração final de Simplício não soa muito explosiva, não é mesmo? Parece provável que Galileu também tenha pensado assim. Contudo, os inimigos de Galileu conseguiram mais tarde convencer Urbano de que, se a declaração proveio da boca de Simplício, a intenção de Galileu deve ter sido ridicularizá-la, e, pior, ridicularizar o próprio Urbano. Ora, Galileu era teimoso, mas não estúpido. O problema foi que a asserção de Simplício tinha sido um argumento costumeiro do Papa, e Galileu fora orientado pelos censores a incluí-lo no livro. O argumento claramente, pelo menos na cabeça de Galileu, tinha de vir de Simplício. É concebível que ele tenha até mesmo esquecido que o argumento proviera originalmente de Urbano. Seja como for, Urbano ficou furioso quando viu o resultado furioso e implacável. Mesmo após a morte de Galileu em 1642, Urbano recusou-se a ceder. O Grão-Duque da Toscana, que tinha sido patrono de Galileu por muitos anos, quis realizar um funeral adequado para Galileu e erigir um monumento sobre sua tumba na igreja da Santa Cruz em Florença. Urbano advertiu o Grão-Duque de que consideraria essa ação um insulto direto. O resultado foi que os restos mortais de um dos maiores cientistas de todos os tempos ficaram silenciosamente escondidos no porão da torre do sino da igreja por quase um século. Finalmente foi dada a permissão para que o corpo de Galileu fosse sepultado sob um amplo monumento na entrada da igreja, onde jaz ainda hoje. Nas proximidades estão os túmulos de dois outros famosos florentinos, Michelangelo e Maquiavel. Quanto ao diálogo, a igreja não o retirou oficialmente do Index até 1822, o que não quer dizer que não tenha sido distribuído até então. Cópias tinham sido contrabandeadas para outros países europeus, foram traduzidas para o latim e amplamente discutidas entre estudiosos não italianos. Alguns historiadores sugerem que se Galileu tivesse permanecido como professor em Pádua, na República Independente de Veneza,
Ao invés de entrar para o serviço do Grão-Duque em 1610, ele teria se saído muito melhor. Mas teria a ciência se saído melhor? Isto é mais difícil de responder. Se o julgamento não tivesse ocorrido, Galileu teria sem dúvida continuado a apoiar e patrocinar a teoria copernicana. Como foi proibido de fazê-lo, ele voltou sua atenção para a redação de um outro livro que se mostrou muito mais importante para a ciência básica do que o diálogo jamais o foi. Trata-se de seus diálogos sobre as duas novas ciências, 1638. A súmula e destilação de todo o seu trabalho anterior sobre mecânica. Este último livro, tratando de forças e do que ele chamou movimentos locais, iria prover uma sólida fundação para a emergente ciência da mecânica. O trabalho de Galileu em mecânica começou quando ele era ainda um adolescente. Embora as pessoas tivessem observado pesos oscilando ao vento desde o início da humanidade, o fenômeno teve pouca importância até que Galileu, com 19 anos de idade, notou um fato surpreendente. Enquanto observava um candelabro da igreja oscilar com a brisa, ele percebeu que o tempo gasto em uma oscilação depende do comprimento do cabo de sustentação, e não da amplitude da oscilação, o que pareceria natural. Esta simples observação constituiu o mais importante desenvolvimento dos estágios iniciais da história da mensuração acurada do tempo, e possibilitou a invenção do relógio de pêndulo. Com um pouco de sorte, Galileu poderia ter notado um fato adicional acerca do pêndulo. Ele não apenas oscila para frente e para trás em um plano, mas também, se continua a oscilar livremente, muda a direção de oscilação à medida que o dia passa. O que está acontecendo é que a Terra está girando sob o pêndulo. Esse fato não foi descoberto até o século XIX e, ironicamente, resultou na primeira prova física sólida do movimento da Terra. Se Galileu tivesse notado esse fenômeno, ele teria em mãos a genuína demonstração que Bellarmino exigira, e que Galileu tão desesperadamente buscou em seu trabalho. Mas essa demonstração não esteve disponível durante a vida de Galileu, e à época de seu julgamento ele ainda não tinha com que se defender, a tal ponto que nem parecia um advogado convincente de qualquer causa, nem mesmo de uma causa que lhe era tão cara quanto a liberdade de investigação científica. Essa, porém, foi a posição em que a história o colocou. Se pudermos, com efeito, apontar um único acontecimento como origem da inimizade entre ciência e religião, esse acontecimento teria sido o processo de Galileu e a sentença que dele resultou. Historiadores revisionistas argumentam que a hostilidade entre ciência e religião tem sido exagerada, que se tratou realmente de um conflito entre a nova ciência e toda a autoridade estabelecida, que Galileu recebeu o que merecia, que o julgamento foi na realidade uma cortina de fumaça destinada a salvar Galileu de uma sina ainda pior, que houve outros fatores envolvidos. Giorgio de Santillana sugeriu ainda uma outra abordagem para o conflito, embora possamos conceber os oponentes eclesiásticos de Galileu como opressores fanáticos da ciência. Ele escreveu: seria possivelmente mais correto dizer que eles foram as primeiras vítimas estarrecidas da era científica. Tudo isso pode ser verdade, mas permanece o fato de que a Igreja Católica ainda está sofrendo os efeitos desse fatídico drama e tentando adoçar o gosto amargo que muitas pessoas sentem em suas bocas quando o processo é mencionado. No outono de 1980, o Papa João Paulo II ordenou novas vistas dos autos, cujo resultado, 12 anos depois, foi uma absolvição muito tardia de Galileu. Além disso, o conflito básico, entre a religião estabelecida e a ciência moderna, ainda hoje não se esgotou totalmente. Até hoje, se alguém punha a bandeira de Galileu, sabemos imediatamente que a referência é a intromissão com a liberdade de investigação, científica ou outra qualquer. Livros continuam sendo publicados e conferências realizadas sobre as causas, significado e consequências da disputa. Algum dia, se um grupo de astrônomos do Observatório Astrofísico de Arcetri alcançar seu intento, esses encontros poderão ser realizados na Vila de Galileu, pois a construção ainda existe. Seu nome, e o joelho à joia, é o mesmo que há 350 anos. Infelizmente, porém, quase nada mais continua o mesmo. O edifício está lamentavelmente negligenciado. Com uma permissão especial, pode-se caminhar por ele, como eu fiz alguns anos atrás. É quase uma experiência mística ver o terraço de onde ele olhou para o céu, o pequeno jardim por onde ele passeou e refletiu, e os vários aposentos que se tornaram por fim seu universo. No final da vida ele ficou totalmente cego,
e seu universo físico reduziu-se ao que ele podia tocar com suas mãos e dedos. Entre os visitantes que conseguiram ali penetrar para vê-lo esteve Thomas Hobbes, que lhe trouxe a notícia de que o diálogo tinha sido traduzido para o inglês. Você vai conhecer Hobbes no próximo capítulo. Hoje a vila está fechada, escura, descuidada. Membros do observatório, que está ligado à Universidade de Florença, gostariam de trazê-lo de volta à vida. Felizmente, Franco Pacini, diretor do observatório, informou que a restauração foi iniciada. Ele afirma, entretanto, que seria errado fazer da vila um museu, que seria o que ele chama um edifício-morro. A expectativa é antes ressuscitá-la como uma espécie de monumento vivo, talvez como o Instituto de Estudos Avançados de Florença, no qual estudiosos poderão se congregar e discutir ideias novas, talvez antigas, do mundo da ciência. Galileu teria ficado contente com isso,